Líder da bancada do PT, vereador Lucas. Novamente, bom dia, presidenta, colegas vereadoras, vereadores, as pessoas que nos acompanham. Uma terça-feira de ambiente fechado em Caxias, mas estamos com o coração grandão e cheio de esperança e de compromisso com a construção do novo Brasil. De fato, é difícil ter que reconhecer que o projeto da fome, da desesperança, do terraplanismo, da ivermectina, das obras superfaturadas, esse programa foi derrotado nas urnas. E talvez por isso que os meus colegas aqui da bancada anti-PT não tenham dificuldade de escutar, tenham dificuldade de dar quórum, mas isso faz parte da democracia. Um colega que me antecedeu aqui, que inclusive me parece, eu escutei aqui, que ia ser prefeito e tal, e vereador Rafael, um dos pressupostos básicos para um homem público que se pretende prefeito de uma cidade como Caxias é não ser hipócrita. Peço a declaração de líder da bancada porque a hipocrisia não combina com o tamanho da responsabilidade com alguém que vai ocupar o outro lado do paço municipal. E aí vem me dizer que não gosta de bandido, de ladrão, de não sei o quê. E aí eu não sei se as pessoas têm um problema de memória, se as pessoas têm algum, se foi a Covid, se foi o excesso de ivermectina. Mas, meus queridos e queridas colegas edis, no governo Bolsonaro teve rachadinha. Aliás, nos mandatos do Bolsonaro teve rachadinha. Teve funcionário fantasma lá do interior do Rio de Janeiro. Teve milícia. Pesquisem Adriano Nóbrega. Quem é o Adriano Nóbrega e ao que ele está envolvido? Ainda, cheques do Queiroz a Michele Bolsonaro. Tem ainda propina em barra de ouro para o Ministério da Educação. Se fala tanto em democracia e Estado democrático de direito, pois o presidente interviu em inúmeras oportunidades na Polícia Federal. Tanto que o ministro, o juiz parcial, se demitiu e depois voltou para apoiar o presidente, o Bolsonaro. Ainda, ônibus superfaturado. Se falou aqui no mensalão, não querem que tenha o mensalão. Pois bem, uma das primeiras medidas do presidente Lula, voltem a utilizar o pronome correto. Presidente Lula, vai se acabar com o orçamento secreto? Não tem mensalão, mas tem emenda de relator com pencas de dinheiro que estão na mão do presidente do Congresso Nacional. E, por fim, eu não vi mais o presidente Bolsonaro, a primeira vez na história do Brasil em que um presidente não reconhece a derrota, não se manifesta, mas está tudo bem, né? O presidente, em geral, quando se manifesta, fala coisas tão indigestas. Eu estou achando que o Bolsonaro está em um dos 51 imóveis que foram comprados com dinheiro vivo. Pensem vocês, eu não estou falando de comprar um sobradinho ali no Altos do Planalto de 150 mil. Eu estou falando de grandes propriedades que foram comprados na mascada. E os colegas que me antecederam aqui esquecem, têm uma memória seletiva. Se possível, uma parte. Bueno, a ideia não era falar sobre isso, mas acho que a gente precisa deixar registrado nos anais dessa casa e dizer que eu, enquanto líder da bancada de oposição, tendo carregado essa função ao longo desse ano do processo eleitoral, o que nós temos para dizer à população, aos colegas vereadores, primeiro, é que pela primeira vez na nova república, nós tivemos uma eleição entre um candidato
apoiado por pessoas de distintos campos políticos. O presidente Lula recebeu apoio, por exemplo, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do ex-ministro da Economia e presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, de Marina Silva, de tantos homens e mulheres do campo progressista, da esquerda, da centro-esquerda e da direita, comprometidos com a democracia. Então fiquem tranquilos, a falácia de que no dia 1º de janeiro vai ter banheiro unissex, ideologia de gênero e essa pataquada toda, isso em geral é da turma que defende o terraplanismo. Não vai ter, fiquem tranquilos. O governo do Lula vai ser um governo do povo, até porque nós temos minoria no Congresso. Vai ser um governo em que as conferências vão retornar. Vai ser um governo, o vereador Renato Oliveira, do investimento na habitação popular em Caxias. Desde o final do governo Dilma, nós não tivemos mais nenhuma obra de habitação efetivamente que dê conta da necessidade do povo. Esse vai ser o governo do presidente Lula. Há um tempo atrás aqui um vereador, eu não lembro quem foi, acho que era alguém da saúde, veio me dizer que apoiava o Bolsonaro, porque não sei o quê, porque o Bolsonaro... Pois o presidente Lula fez o programa Sorriso para Todos, onde garantia, por exemplo, que as pessoas que não têm recurso para uma prótese dentária tivessem. Como Luz para Todos, como tantos programas, ônibus para as escolas. Então eu quero dizer, tranquilizá-los. Presidente Lula virá a Caxias, na próxima Festa da Uva, certamente nos receberemos com festa para os anúncios que sempre os governos do PT fizeram na Festa da Uva. Lembra a última vez que a presidenta Dilma veio a Caxias? Veio distribuir máquinas, e máquinas para a agricultura familiar, para os prefeitos de todos os partidos. Fiquem tranquilos, ao prefeito Adiló, que apoiou com muito afinco o presidente Bolsonaro, eu até quero ver se consigo marcar um café, um chimarrão com o prefeito Adiló. Sei que a agenda é grande, acho que deputado Neri está aí pela cidade, não sei se eu consigo, mas quero dizer ao prefeito de lá para ele se tranquilizar, porque vai ter verba do governo Lula para Caxias, vai ter investimento para a FAS, vai ter escola de educação infantil, com dificuldades. Não estamos fazendo proselitismo, porque a situação econômica não é fácil, mas certamente o governo federal não virará as costas às prefeituras, independente de partidos. Por fim, antes de passar as apartes, eu quero destacar novamente aqui a vitória do governador Eduardo Leite. E vereadora Tatiane Frisso e vereadora Marisol, as senhoras que foram as... ao menos falo do meu olhar e do meu lugar de fala, mas as senhoras que foram sempre defensoras, várias vezes em que eu critiquei, e vou seguir criticando, as senhoras fizeram defesa, sempre de uma forma comprometida, correta. As senhoras estão de parabéns, porque diferente de outras pessoas, as senhoras estiveram e seguiram na campanha do atual governador, e acho que é um tapa na cara dessa sociedade fascista, homofóbica, né? As opções individuais, as características individuais de cada um, elas não se sobrepõem à política. E, de fato, eu não sei se o pronome é esse, e independente disso, né, eu lembro que o candidato Onyx falou em teremos uma primeira-dama independente, né, se o termo é primeiro cavalheiro ou o que seja, nós teremos um governador que não é fascista, que não defende o terraplanismo e nem a ivermectina. Portanto, parabéns a vocês e à democracia no Estado do Rio Grande do Sul. Sua parte, vereador Clóvis. De forma bem rápida, vereador Lucas, foi um processo bem democrático e surgiu uma esperança nova em toda a Caxias do Sul, nos bairros mais carentes. Então, eu quero dizer viva os sindicatos, que fazem um trabalho muito lindo em Caxias do Sul. Parabéns aos sindicatos. Parabéns aos professores de Caxias do Sul, professores que também estavam sendo massacrados. Parabéns à classe trabalhadora que estava sendo massacrada. Parabéns aos bairros. Eu lembro que eu estava no Campo da Serra semana passada e foi uma alegria imensa de estar junto com aquele povo, um povo carente, um povo sofrido, um povo com esperança. Então, viva os direitos iguais de todos a Caxias do Sul e todo o Brasil. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Não, peço desculpas, mas enfim, acabo.
o racismo, o machismo, a homofobia, o terraplanismo, o ódio tinham se naturalizado no Brasil. E é disso que nós estamos falando. Certamente daqui 50 anos a história dará conta de contar a mudança que nós viveremos no Brasil a partir de então. Muito obrigado, presidente, presidenta, e vamos com o nosso coração grandão. Obrigada.